Boa tarde a todos. A ideia da aula, né, inicialmente era falar um pouco, né, sobre o controle automático na disposição em tomografia computadorizada. Apesar de não ser um assunto extremamente recente, muitos equipamentos hoje ainda, né, de tomografia computadorizada não têm esse recurso, né, que é o recurso do controle automático. Mas o que é, né, propriamente dito, o controle automático de exposição, né? Então vamos voltar um pouquinho, né, antes de entrar no mundo da tomografia, vamos entender um pouquinho como funciona esses controles automáticos de exposição para equipamentos de raio-x convencionais, né? Que a ideia ela acaba sendo semelhante, porém, claro, na tomografia a gente tem algumas particularidades que isso torna-se um pouco mais complexo. Então, primeira coisa que temos, né, é a correlação da qualidade da imagem e do nosso paciente. Nem a gente sabe, né, que não temos um padrão, né? Todas as pessoas, se a gente pegar eu, Renata, qualquer pessoa que a gente pegar aqui no nosso grupo hoje que está assistindo essa aula, conseguiríamos ter diferenças desde tamanho, de densidades e assim por diante. E com isso, um mecanismo para facilitar, né, com que todos os disparos, todas as imagens de raio-x tenham uma imagem adequada, é utilizar esse recurso do controle automático de exposição, no qual o fabricante programa o equipamento para que ele interrompa o disparo dos raios-x automaticamente ao receber uma quantidade de radiação adequada numa fotocélula que está no equipamento, né? Uma fotocélula que está nesse equipamento. Essas fotocélulas, para um raio-x convencional, né, é muito mais fácil visualizar na estativa, por isso que eu coloquei essas imagens aqui. A gente tem aí muitos equipamentos, três fotocélulas, algumas duas fotocélulas, e com isso a gente tem então aí, né, esses conjuntos que podem ser ligados individualmente ou separadamente, em conjunto, e com isso fazendo então uma imagem com uma qualidade adequada para aquele paciente. Mudando o paciente, será uma nova aquisição, a quantidade de radiação que chegará nessas fotocélulas será diferente por conta da atenuação no corpo do paciente, e com isso o equipamento pode permanecer durante um tempo mais longo ou menor, dependendo aí então das características do paciente. Então, como eu acabei de falar, né, nos equipamentos de raio-x, a gente tem o controle muito restrito do controle automático de exposição para o tempo. Então, o técnico, né, que está realizando o exame vai selecionar o KV, vai selecionar a corrente e o equipamento vai interromper depois de um certo tempo quando chegamos na quantidade adequada de radiação. Bom, isso funciona muito bem, claro que quando o equipamento está bem calibrado, né? Mas vamos pensar que está tudo calibrado, esse dispositivo, né? Esse recurso funciona muito bem nos raios-x. Porém, né, tínhamos um problema que na tomografia computadorizada não havia esse recurso. E com isso, né, com o desenrolar do desenvolvimento dos equipamentos de tomografia, conseguiu-se então, dependendo de cada um dos fabricantes, ajustar, né, os controles automáticos nos equipamentos de tomografia. Quando a gente pensa na tomografia, a gente tem alguns recursos diferentes do que a gente tem no raio-x. No raio-x a gente tem uma única imagem, uma imagem 2D, né? Cada aquisição é uma imagem, e na tomografia já não, a gente tem vários cortes, várias aquisições simultâneas, né, que são os giros dos equipamentos para conseguir fazer a captura daquela sequência de imagens, então, para conseguir fazer essa reconstrução tomográfica. E com isso, o parâmetro escolhido para fazer a modulação foi a alteração, né, a variação da corrente do tubo ao invés do tempo.
já que o tempo na tomografia está correlacionado com o tempo de rotação do gantry, né, do tubo, do conjunto tubo e detetores. E com isso, então, na tomografia, utilizamos a variação da corrente. E na tomografia, né, como é um pouco mais complicado por conta das diferentes aquisições num único exame, temos variações tanto nas projeções, por exemplo, AP e lateral do mesmo paciente, e nós temos que levar em consideração todas essas projeções, além do tamanho dos pacientes, para conseguir fazer esse tipo de modulação. E por que tomografia é tão importante? Né? A gente tem algumas publicações, né, que mostram o quanto os equipamentos de tomografia contribuem, né, para as doses acumuladas, pensando aqui, por exemplo, nos equipamentos, né, de diagnóstico. Tomografia aí representa 34% das doses, né, na contribuição de dose acumulada. Tá? Se a gente for num outro estudo, a gente tem aí que a dose efetiva proporcional para a tomografia, quando utilizamos, né, em exames de diagnóstico, nós temos aí a contribuição de dose de mais de 60% das doses efetivas para a tomografia computadorizada. Né? Claro que isso demanda, né, muito pelo uso do equipamento, também protocolos que não estejam otimizados, que não utilizam os recursos, né, de controles automáticos de exposição, que é um dos benefícios desse dispositivo. E outro ponto também é a evolução tecnológica, que aumentou-se muito, né, a quantidade de equipamentos de tomografia que temos instalados aí no mundo. Então, quando a gente pensa, né, na tomografia, a gente tem aí que lembrar, né, desse conceito da tomografia, onde a gente tem um paciente deitado numa maca e essa mesa, né, essa maca, ela vai se deslocar para dentro do gantry e aí então fazendo várias aquisições, vários giros, né, para conseguir fazer uma aquisição de uma sequência completa na tomografia. E o que a tomografia mede? Né? Esse slide, né, eu gosto muito de pôr, né, já que eu sou físico, né, não tem como, né, é difícil um físico não colocar, né, pelo menos uma formulazinha, né, numa apresentação, né, mas se a gente não colocar, né, a gente acaba não entendendo alguns princípios, né. O que a tomografia mede? Né? A gente põe o paciente lá e tem a imagem, mas para que isso aconteça, né, esse equipamento ele consegue, então, entender e calcular os coeficientes de atenuação do corpo em diferentes projeções, e aí entram cálculos muito mais complexos que esse, e aí a gente tem, então, as filtrações, as retroprojeções, agora as reconstruções interativas, e aí a gente consegue, então, fazer a reconstrução da imagem. Isso a gente deixa para uma próxima aula, senão a gente vai perder aí a aula inteira só falando sobre isso. E quando a gente tem uma imagem, né, na tomografia, a gente tem alguns parâmetros de aquisição que são extremamente importantes. O primeiro deles é a tensão do tubo. Da mesma forma que acontece nos raios-x, a tensão do tubo ela tem uma grande influência nas doses. Né? O que é a tensão no tubo? É a quantidade, né, ou a qualidade desse feixe correlacionado com a sua energia. Então, quanto maior o KV, né, maior é a energia desse fóton e, com isso, maior vai ser a penetração. Por outro lado, quanto maior essa energia, maior as doses envolvidas. Porém, nós sempre temos que lembrar que o KV ele é inversamente proporcional com o contraste. Então, o que isso significa? Aumentando o KV, a gente diminui o contraste. Então, aí já entra um dos princípios da otimização em tomografia, que muitas vezes é possível, sim, reduzir o KV, aumentar o contraste, manter uma qualidade de imagem boa ou até melhor e ter uma redução de dose. Né? E aí foi um dos princípios, né, uma das vertentes de algumas fabricantes, que além de modular a corrente, também fazer um ajuste ou um preset de um KV adequado para aquele paciente. Tá? E, né, todas as fabricantes têm, pelo menos até hoje, né,
nos equipamentos mais atuais e modernos, a gente tem então a variação do MA, né, que está diretamente correlacionado com o MAS. Mas o que isso influencia na nossa imagem? Eu não sei se fica muito visível para vocês, mas a gente tem aqui uma imagem com 240 MAS e uma imagem com 80 MAS. Ela tem uma característica fundamental de diferença nessas duas imagens. Claro, a corrente, né, a corrente de tempo. Mas quando a gente pensa no padrão de imagem, a gente tem um aumento excessivo aqui do ruído. E o ruído é uma das principais, não é artefato, mas é uma das principais problemas, né, vamos pensar assim, de uma imagem tomográfica quando a gente pensa nos padrões de qualidade da imagem. Não que ela não possa existir. Sim, o ruído tem que existir numa imagem, porém, ele não pode prejudicar o diagnóstico médico. E aí, então, a partir desse nível de ruído, que os equipamentos vão trabalhar para conseguir fazer as modulações das correntes. Aqui só um resuminho, né? Pelo menos até hoje, né, nos equipamentos que a gente atende da literatura, a gente tem modulação tanto nos top de linha, os 320, agora tem os com 2 tubos, tem os mais atuais tem, porém os mais antigos também tem, tá? Os 16 canais também já tem essa modulação. Então, dependendo da evolução que a gente já pode sim ter esses softwares, né, de modulação para equipamentos também com menos canais e equipamentos mais antigos. Legal, então a gente entendeu, né, qual que é esses princípios, o que vai acontecer em cada um dos pontos. Tá, eu estou lá no equipamento, o que eu vou conseguir mexer para conseguir entender, então, né, quando a gente pensa nesses parâmetros de aquisição, e claro, sempre relacionado com uma qualidade da imagem adequada e uma dose adequada, ou a menor dose possível, né, que a gente entra nos princípios do ALARA. Tensão do tubo é um caso particular da tomografia, né? A gente tem algumas tensões pré-selecionáveis, né, no equipamento, que tudo isso está correlacionado com aquele coeficiente de atenuação que a gente viu lá nos primeiros slides, né? Ele usa essa tensão para conseguir calcular essa coeficiente de atenuação, já que o coeficiente de atenuação tem ligação direta com a energia. Então, por isso que a gente tem alguns parâmetros pré-selecionáveis e muitas vezes utiliza-se uma ou duas tensões que sabe-se que o equipamento vai produzir uma imagem adequada. E por isso a importância desses equipamentos mais atuais também ter esse ajuste modulável, né, ou pré-selecionável da tensão. Além disso, o tempo de rotação, muito correlacionado com a região de aquisição, né? A colimação, que é o número de detetores multiplicado pela espessura de cada um dos detetores. Então, os 320 de meio, a gente tem uma colimação de 160 milímetros. É uma conta fácil e rápida para a gente entender. O pitch, que está correlacionado com aquele fator de passo, né, para ver se haverá ou não sobreposição de irradiações, né? Isso está correlacionado com a translação da mesa por rotação. Isso está muito também correlacionado com o nível de qualidade da imagem, sabendo-se que um pitch menor que 1, a gente vai ter sobreposições de aquisição e aumentando-se a dose e efetivamente aumentando-se então a qualidade, ou até mesmo para cortes finos é muito necessário. Tá? E o FOV de aquisição chamado de ScanFOV. Não adianta usar um FOV pequeno se eu preciso de uma região grande, então eu vou estar cortando, né, essa região, essa delimitação da minha área. Falei de todos os parâmetros menos um, né, que é o produto corrente-tempo, ou a corrente do tubo, que é o nosso foco aqui da nossa aula. Né? Como a gente vai conseguir definir esse valor de corrente, ou esse valor de produto corrente-tempo, ótimo para que a gente possua um nível de ruído adequado que não prejudique a imagem, porém não aumente-se a dose, então aumentando muito essa corrente. E lembrando que cada paciente tem um tamanho, até mesmo o mesmo paciente tem diferentes espessuras, diferentes tamanhos, é impraticável a gente fazer isso na mão. E aí entra, então, esses controles automáticos de exposição para conseguir, uma vez presetados esses parâmetros de aquisição adequadamente,
a gente consiga, então, fazer uma aquisição a partir com os MS adequados. Essa figurinha eu já usei na imagem, na aula, mas é só para a gente elucidar, né? A gente sabe que nem todo paciente é do mesmo tamanho, nem toda parte do corpo é do mesmo tamanho, e nem toda parte do corpo tem a mesma densidade. Então, o controle automático na tomografia tem que levar em consideração todos esses pontos para conseguir fazer um ajuste adequado das correntes na aquisição de uma imagem tomográfica. E como que ele consegue, como que ele faz esses ajustes, né? Primeiramente, ele precisa de uma imagem chamada, né, Scout, escanograma, Surview, que é aquela imagem de projeção radiográfica, né? É a imagem de localização que o pessoal acaba muitas vezes dizendo. Então, a partir dessa imagem, ele consegue extrair dessa imagem algumas informações, como, por exemplo, atenuações, posição, tamanho do paciente a partir dessa imagem. Então, o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é sempre fazer um posicionamento correto do nosso paciente. O equipamento entende que o paciente vai estar no isocentro, na região aqui central. Se a gente colocar o paciente, não ajustar a altura da mesa, o paciente ficar mais acima, na hora de fazer essa imagem de projeção, a gente pode diminuir o tamanho do paciente, porque ele não está levando em consideração tanto a magnificação, que deveria estar aqui, já que o equipamento já vai calcular para esse paciente no isocentro. E o inverso, se a gente colocar o paciente mais próximo da fonte, a gente vai estar aumentando essa magnificação. Então, é o mesmo paciente, para o equipamento ele está mais fininho aqui, mais gordinho aqui, e o que vocês acham que vai acontecer? Ele não vai calcular corretamente a corrente para esses pacientes que foram posicionados de uma maneira errada. Tá? Então, por isso, o primeiro ponto de atenção é esse posicionamento do paciente. E uma vez que a gente faz isso, né, a gente tem essa imagem de referência adequada, então o equipamento, ele pode, né, os fabricantes partiram por 3 modos para conseguir fazer as aquisições, né, com os controles automáticos de exposição. Nem todos os equipamentos têm todos, né, os recursos, os mais antigos têm um ou têm outro, mas os equipamentos mais atuais e modernos têm pelo menos essas 3 variações, que é pelo tamanho do paciente, né? Como a gente usa em aula, né? A gente gosta sempre de pegar fotos próprias, né? Então, a gente pensar num bebezinho aqui, recém-nascido, e a mesma criança, depois de 2 anos, ela já teve um tamanho consideravelmente diferente de um para outro, né? Então, o tamanho do paciente vai importar. E se eu pensar, eu aqui, em correlação a essa criança, a gente tem aí uma variação ainda maior, né? Além disso, a variação de atenuação no eixo Z, tá? Que ela é pela projeção daquela imagem de projeção, e também pela variação da atenuação no ângulo do giro do tubo. Né? Então, esse tipo de aquisição, essa última, ela está fazendo uma correção automaticamente, como se ela fosse online ali, giro a giro, ela já está fazendo essa correção. Tá? Então aqui a gente já tem esse preset do tamanho do paciente, se ele é muito pequenininho, pequeno ou um tamanho médio. Se a gente tem a imagem de radiografia, de projeção radiográfica, a gente já tem a variação de atenuação no eixo Z, e uma vez que comece o exame, ele já faz essa variação de atenuação angular. Então, com isso, né, como que ele vai fazer este ajuste? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ao longo do eixo Z, a gente tem regiões que ele vai precisar de correntes maiores, ele vai diminuindo, próximo aqui, região do pescoço, ele aumenta na região dos ombros, diminui no pulmão, vai aumentando na região abdominal e assim sucessivamente. Ele já vai saber essas diferenças de atenuação por conta daquela imagem de projeção. Tá? Por outro lado, a variação angular, ela vai ter uma diminuição quando a gente tem aqui correntes, né, na região de AP e um aumento na região lateral pelo tamanho do próprio paciente. Então, essa modulação ela começa a variar ao longo do próprio
giro, né, nesses 360 graus que ele vai fazer, ele aumenta a corrente aqui, a hora que ele está aqui ele diminui, ele aumenta de novo, ele diminui, sucessivamente, giro a giro, para conseguir fazer essa modulação. E, né, o mais avançado de todos, os dois combinados, né? Então a gente tem a variação pela espessura, pela densidade e a variação angular, né? E aí cada fabricante, né, eu coloquei os 4 principais que a gente tem, né, pelo menos no nosso país, GE, Philips, Siemens, Toshiba e Canon, né, que agora Canon comprou a Toshiba. E isso também eu peguei também de um report do Impact Scan, que mostra exatamente sobre essas 4 fabricantes, tá? Então a gente tem, pelo tamanho do paciente, no eixo Z, o alto MA da GE, e o angular, o Smart MA, e o conjugado dos dois, o alto mais o Smart, que é possível ligar os dois para conseguir fazer essa modulação. Na Philips, a gente tem o dose right, do tamanho do paciente, o Z-DOM para o eixo Z e o D-DOM para o angular. Na Siemens, a gente só tem o Care12 4D, desculpa, 4K, estou pensando em televisão. Na Siemens, a gente tem o Care12 4D. E na Toshiba, o Shear Exposure por tamanho e eixo Z do paciente, ele já tem um combinado dos dois. E quando entra o angular, é o Shear Exposure 3D. Né? Então, esses são os nomes, né, que cada um dos fabricantes deu para o seu sistema de controle automático de exposição que está disponível para esses fabricantes. Como eu já disse, não necessariamente, se você tem um equipamento muito antigo da Philips, você vai ter o Z-DOM e o D-DOM integrado. Talvez você só tenha o Z-DOM ou até mesmo só o Dose Right, tá? Tudo isso vai depender aí da sua versão do seu equipamento. Tá? E cada um dos fabricantes, né, como nada são flores, né, cada fabricante foi para uma vertente para conseguir fazer esse ajuste da sua modulação, né, das correntes, né. Então cada um dos fabricantes foi para um caminho, tá? Quando a gente pensa nos padrões de seleção para o equipamento da GE, a gente tem, por exemplo, como escolher o nível de ruído da minha imagem. Então eu tenho valores, eu posso colocar 5, 10, 15, 25, eu posso colocar atribuir um índice de ruído para que ele faça essa modulação. Tá? E além disso, eu tenho uma variação de corrente, que seria uma seleção de um valor mínimo de MA e um máximo de MA. E, claro, né, que a dose vai ser inversamente proporcional ao índice de ruído. Se a gente deixar um índice de ruído muito baixo, vai precisar de mais radiação, então as doses vão aumentar. Porém, claro que dependendo da aplicação, a gente precisa de níveis de ruídos menores, ou dependendo da aplicação, a gente pode aceitar níveis de ruídos maiores. Tudo isso vai depender também da área a ser irradiada. A Toshiba, né, e Canon, ela tem algumas diferenças em relação à GE, mas não foge muito, né? A gente tem como se fosse uma referência de qualidade que está correlacionado com o desvio padrão. Desvio padrão, quando a gente pega uma imagem, o desvio padrão, ela acaba sendo o ruído daquela imagem, né? Então, por isso que é um valor também. E a gente tem algumas pré-seleções de baixa dose, padrão ou alta qualidade, que isso vai aumentar ou diminuir esse desvio padrão. Também há uma variação, né, de uma seleção de corrente mínima e máxima. Porém, a Toshiba, né, das fabricantes, é a única que, para fazer a verificação angular, ela usa também uma modulação que ela é feita a partir da espessura de corte do primeiro slice. Então, na seleção dos parâmetros, né, do controle automático de exposição, ele vai ter lá um image thickness, né, que 5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro. Ele faz uma primeira reconstrução do primeiro slice a partir desse valor, e aí ele já tem uma modulação. Que a gente sabe, né, que o ruído também tem correlação com a espessura de corte. Então ele já tem esse preset para conseguir fazer a modulação de uma maneira mais eficaz. A Philips já partiu para uma outra vertente, né? Ela existe algumas imagens de referência no próprio equipamento, tá? E essas imagens de referência, uma vez que a gente tem um posicionamento de um abdômen, por exemplo, ele já puxa uma imagem de referência de um abdômen. Então, no abdômen ele já sabe o nível de ruído desejável,
e com isso ele usa essa imagem de referência para fazer a sua modulação. Tá? E no equipamento ele aparece uma corrente efetiva, que é disponível ali, uma corrente efetiva, que ele vai acabar usando esse valor de corrente efetiva como uma referência. Mas ele usa também né, a imagem de referência dele para conseguir fazer essa modulação. E a Siemens também usa uma imagem de referência, porém na Siemens a gente tem questão de corrente a partir também, né, de uma corrente efetiva que ele vai usar como referência, porém a gente tem um nível de redução do MAS, baixa, média ou alta, dependendo do tamanho do paciente. Então, dependendo do tamanho do paciente, ele já sabe que ele pode diminuir bastante o MA ou menos, ele pode ter uma variação maior ou menor, de acordo com o tamanho do paciente. Então, essas foram as 4, né, fabricantes que a gente tem aí de informação que foram, né, para essas diferentes vertentes. De todas elas, né, tem uma melhor, uma pior? Elas funcionam, né, muito bem calibradas, com todos os parâmetros adequados, ela vai funcionar de uma maneira muito eficaz. Com isso, né, a gente viu lá nos terceiro e quarto slides que a tomografia, né, no estudo, ela acaba contribuindo aí por cerca de 60% de todas as exposições médicas. A gente sabe, né, e a gente almeja que todos os pacientes recebam apenas a quantidade suficiente de radiação para produzir uma imagem diagnóstica. E uma imagem diagnóstica é uma imagem que o médico vai fazer um laudo, vai ter uma precisão no seu laudo. Porém, não significa que é uma imagem sem ruído, ou com ruído zero, ou com muito pouco ruído. O ruído pode estar presente na imagem, ela só não pode estar um nível de ruído que vá prejudicar ou vai impossibilitar um diagnóstico médico, né? De não ter, né, radiações extras, né, ou desnecessárias, que não vão trazer benefícios clínicos, apenas doses extras. Quando os equipamentos não têm, né, os controles automáticos de exposição, geralmente os controles dessas doses estão pré-estabelecidos num protocolo padrão, protocolo standard, com um KV pré-selecionável standard, uma corrente padrão, e não importa o tamanho do paciente, não importa nada. Ele vai usar aquilo e acabou. O paciente é pequenininho, maior, é aquilo que ele vai usar. Isso pode introduzir um erro de superexposição, né, aumentando-se muito as doses nos pacientes. E com isso, os controles de automática de exposição foram introduzidos, então, nesses equipamentos para ajustar, né, essas doses de uma forma mais eficaz. Produzindo, então, alguns benefícios, né, no controle automático de exposição. Garantia de imagens mais uniformes, com ruídos uniformes, né, uma menor distorção quando a gente pensa em diferentes estruturas anatômicas. Redução das doses em regiões de menor atenuação e também uma redução da carga do tubo, um menor aquecimento. E com isso também, né, pensando financeiramente, também tendo aí uma vida útil do seu equipamento maior, né? Existem outros tipos, né, de controles automáticos de exposição que estão vinculados, né, a outros dispositivos, como, por exemplo, quando há, né, imagens que utilizam-se o ECG, né, para imagens cardíacas, e com isso há uma variação de máximas correntes ou mínimas correntes nas regiões adequadas, né, na região que há necessidade que vai produzir a imagem clínica, né? O ajuste da tensão, né, na exposição também é um tipo de controle, né, de exposição. Claro que não é o de corrente, mas é um de tensão. Se a gente tiver uma maneira, né, vamos fazer uma analogia aqui, hoje a gente tem algum equipamento que possui a variação da tensão também nos controles automáticos? Sim, né? Na mamografia já há uma variação da tensão já há alguns anos, né, muitos anos, para falar a verdade. O equipamento já faz a seleção da tensão e da corrente, né, do MAS, no caso. Porém, né, diferente da corrente, na tomografia, esse valor vai ser único para aquela aquisição. Então, o que isso significa? Eu posso ter regiões do tórax pouca corrente, regiões abdominais mais corrente. Porém,
Uma vez que o equipamento faça a imagem de projeção, o scout, ele tem essa referência do tamanho do paciente, ele já vai pré-selecionar um KV. Ele vai usar esse único KV para aquela aquisição inteira. Então, não há variação slice por slice das técnicas de tensão. Porém, isso ajuda a ter uma diminuição quando a gente pensa aí, por exemplo, em pacientes pediátricos, né? Onde pode-se reduzir a tensão, porque não há necessidade de uma energia, de uma penetração tão grande, e vai diminuir, né, as doses naquele paciente, e vai ainda, né, ter um aumento do contraste da sua imagem, né? Então aqui é uma foto, né, do próprio equipamento, onde a gente tem tanto a modulação da corrente ligado, quanto a modulação, né, essa variação, esse preset do KV de acordo com o tamanho do paciente. E um outro controle, né, que eu acho muito interessante, né, quando a gente pensa nos equipamentos de intervenção, onde o próprio equipamento corta, né, ou diminui a exposição em regiões superiores, quando a gente está pensando aí, quando o médico está muito próximo da fonte, né, então ele vai ter uma diminuição da sua corrente, né, da corrente no tubo, para diminuir as doses ali na equipe, né, operacional, principalmente o médico que está muito próximo ali daquele paciente, e com isso você tem uma diminuição nas doses efetivas daquele profissional. Quando a gente pensa nas aplicações, né, da modulação de corrente, então a ideia das modulações é utilizar em exames com grande variação de atenuação, tórax, abdômen, crânio, pescoço e ombros, né? A gente tem aí uma variação muito grande, né, de estruturas. É recomendada a utilização para protocolos pediátricos, já que os pacientes pediátricos têm uma diferença muito grande anatomicamente, né, pensando um paciente de 2 anos, um paciente de 2 anos não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma estrutura de outro paciente de 2 anos, as variações são muito grandes, né? Porém, né, não é recomendado, né, não é utilizado, né, em procedimentos de perfusão. Exames de perfusão já ocorreu vários problemas, né, de efeitos até determinísticos em exames de perfusão relacionados, né, em papers e assim por diante, por conta aí de muitas vezes erros ou falhas de aquisição, de planejamento, e foi então estabelecido para esse tipo de procedimento não utilizar os controles, já que ele pode aumentar as doses para aumentar a qualidade, e nesse tipo de exame não há necessidade de uma imagem tão boa durante a aquisição da perfusão. Bom, essa era a ideia, né, desses fundamentos, né, do controle automático de disposição, tá? Só que nada disso, né, ela tem um valor se a gente não entender e não verificar se esses equipamentos estão projetados e funcionando corretamente quando a gente pensa nesses controles, né? Então, houve, né, uma atualização das normativas correlacionadas com física médica, controle de qualidade, que antigamente era a portaria 453, de 1998, né, uma época que muitas vezes os equipamentos de tomografia nem possuíam tanto, né, não tinha tantos esses recursos do controle automático de exposição. Então, em 26 de dezembro de 2019, foi publicada a RDC 330 e as instruções normativas, no caso, para a tomografia 55, em que há, né, dentro do conjunto de avaliações a serem realizadas no equipamento de tomografia, a avaliação da compensação do sistema de modulação de corrente para diferentes espessuras. Claro, né, quando aplicável. Tá? E com isso, a partir dessa data, né, a gente tem em norma, então, essa verificação, né, essa obrigatoriedade de verificação dessa compensação e dos controles automáticos de exposição em tomografia. Tá? Isso não significa que antes dessa data não haviam os controles, haviam, mas apenas por algumas empresas, né, por um conjunto de profissionais que faziam essas avaliações. Né? Diferentes métodos podem ser utilizados, né, já que ainda não temos um método oficial brasileiro, né, está sendo elaborado, né, pelos físicos algumas avaliações de como realizar essas avaliações, porém,
internacionalmente temos várias papers, vários reports que mostram como ser feita essa avaliação de uma forma muito eficaz. Entre uma delas tem o report 233 da APM, onde nós temos aí a performance, né, dos equipamentos de tomografia, e dentro, nesse contexto, tem a avaliação dos sistemas. Com isso, né, então a gente tem algumas formas, né, de fazer esta avaliação. O primeiro delas, a gente pode utilizar um cônico elíptico, que foi desenvolvido aí pela equipe do Impact Scan. Esse Phantom cônico elíptico, ele é um pouquinho grande, um pouco complicado de ser feito, né, até mesmo de ser comprado. Por isso que muitas vezes dificilmente a gente vai ver, né, no mercado esse tipo de dispositivo. Outro método é a utilização de 3 objetos simuladores para a medição de CTDI, porém na rotina, né, acaba sendo até um pouco impraticável pelo peso, e também, né, a utilização dos simuladores da medição de CTDI e utilizar os 2 Phantoms que são obrigatórios, que é o CTDI de crânio e o Phantom para medição de CTDI de abdômen, já que eles possuem diferentes espessuras, é possível então fazer a verificação a partir desses simuladores. Aqui só algumas fotos do cônico elíptico, para quem tiver alguma... Eu já trabalhei com esse Phantom, inclusive, eu tive o privilégio, né, de trabalhar com esse Phantom. É muito interessante, porém ele é extremamente pesado e complicado de ser levar, né, num hospital e assim por diante, então ele acaba não sendo tão prático, mas ele é um ótimo Phantom para conseguir fazer as avaliações. Os 3 Phantoms de CTDI, que podem ser utilizados para manter, né, o mesmo tamanho e diminuir, né, a densidade, tirando então os internos, né, e a variação, né, quando a gente tem os 2 Phantoms. Então aqui, o que a gente entende, né, o que a gente espera de um comportamento da corrente quando a gente pensa aí nesse cônico elíptico, né? Que a gente tem valores maiores de corrente para as estruturas maiores, mais densas, que a gente tenha uma corrente decrescente com valores intermediários e correntes menores nas regiões de diâmetros menores e densidades menores, né? Esse é o esperado, tá? Quando a gente pensa já no Phantom, que a gente tira, né, as estruturas internas, né, nos 3 Phantoms do CTDI, a gente também tem que entender que a gente tem que ter uma diminuição, né, dessa corrente com a diminuição da densidade, porém isso acaba sendo em degraus, né? Ela não é tão suave, né, a diminuição quanto aí nesse Phantom elíptico, ele é em degraus, mas a gente consegue fazer a avaliação sim e entender que esse equipamento está sendo fazendo, né, todas as variações corretas, né? Então, menor valor para corrente menos preenchida. Aqui, né, algumas variações, né, práticas mesmo, né, que eu até conversei quando a gente fez, né, esse trabalho e acabou saindo, né, o mestrado de uma colega. Eu conversei com ela disponibilizou. Então a gente tem aqui algumas variações que ela foi realizando para a gente entender, né, como que seriam esses princípios. Então o que a gente tem? Aqui é um equipamento da GE. No azul aqui ela usou só o Alto MA e aqui o Alto mais o Smart MA, né, no vermelho. E a gente consegue então ver que realmente o equipamento teve uma descendente, ele começou em valores altos, ele foi diminuindo, ótimo, né? A modulação está sendo eficaz, né? E outro ponto que a gente tem que levar em consideração é quando a gente muda o índice de ruído, né? Se a gente deixar um índice de ruído no GE muito pequeno, ele vai trabalhar com correntes muito altas para conseguir manter esse nível de ruído. Se a gente vai diminuindo esse nível de ruído, ele vai trabalhando com correntes menores, já que ele entende que ele pode produzir uma imagem com ruídos maiores, né? Se vocês verificarem aqui, né, a gente tem um platô aqui no 700, né? O que significa isso? Lembra das correntes mínima e máxima? Isso está correlacionado com isso. O máximo de corrente pré-definido aqui era 700. Então, por isso que ele manteve nesse platô. Por conta desse índice de ruído, talvez ele precisaria mais ainda de corrente para conseguir manter esse nível de ruído no 5. Como era o máximo pré-definido, ele manteve, porém, o nosso ruído que a gente pré-definiu em 5, ele vai ser
um pouco maior que 5, porque ele precisaria mais de corrente para conseguir manter esse nível de ruído em 5. E por isso é importante manter os parâmetros corretamente pré-definidos. Se a gente mantém o mínimo e máximo em 700 e 600, ele vai variar só aqui. Ele poderia variar mais para manter a qualidade. Se a gente deixa em 200 e 300, ele vai variar só aqui. E com isso, também a gente perde qualidade, né? A gente vai perder muito aqui, vai ter um aumento excessivo de ruído aqui, e aqui que poderia diminuir para manter um nível de ruído adequado com doses menores, ele também vai estar limitado. Por isso a importância de escolher, né, o mínimo e máximo também de uma maneira correta, né? Então, conforme eu conversei, né, a gente tem uma variação, né, desses níveis de ruído. Ó, aqui o roxinho era o 5, lembra que aqui no começo a gente deveria ter mais, então ele estava a partir de 15, ele foi diminuindo, para que ele chegou em 5, ele acabou mantendo-se, né, próximo dessa linha de 5. De 25 ele acabou tendo uma oscilação e aqui ele acabou diminuindo um pouco por conta aqui dessa diminuição do Phantom, e assim por diante. Quando a gente pensa naquele Phantom, né, com os 3 Phantoms e a retirada das partes internas, a gente consegue visualizar também que houve, né, essa redução em degraus e o equipamento conseguiu fazer esse ajuste de uma maneira mais eficiente. Aqui é uma do próprio report 233 da APM, né, onde eles utilizam o Phantom de CTDI de corpo, né, o de 32, e o de 16 de abdômen, de crânio, para conseguir fazer essa variação da modulação. Todos os presets, né, que eles fizeram, está descrito nesse report. Então, tem alguns presets que eles recomendam a utilização. E com isso, né, a gente tem, né, isso aqui é um caso real, né, de um hospital que a gente atende. Então, a gente só coloquei a imagem no fundo para facilitar um pouco para vocês. O Phantom que a gente utiliza é aquele nested, né, que é um dentro do outro. Então, aqui a gente acabou tendo a variação do diâmetro, né, o 16, o 32 e também o de densidade, né, com uma menor densidade. Então, ele começou com uma corrente mais baixa, ele aumentou, ele manteve seu platô e depois ele diminuiu conforme aí as especificações, né, as diminuições de tamanho e densidade do próprio equipamento. E nesse dispositivo, né, nesse report 233, ele recomenda fazer uma verificação de 3 imagens contínuas na região de menor espessura, de maior espessura. No meu caso, eu fiz nessa de menor densidade também. Eu anotei esses valores, né? É uma média dessas 3 imagens consecutivas no meio dessas regiões. E isso deve ser acompanhado, então, por uma linha de base, né? Ter uma variação aí, uma linha de base. Só temos que nos atentar, né, que tem alguns equipamentos hoje em dia que eles já têm uma inteligência artificial e ele já faz alguns replanejamentos, né? Ele vai fazendo ajustes, né, conforme vai realizando exames nessas imagens de referência. Então, pode ser que de um ano para o outro, dependendo do seu equipamento, tem esses ajustes automáticos, né, essas inteligências artificiais, pode ser que essa variação fique um pouco maior do que o esperado, porém, a gente tem que entender, né, que houve essa variação, a gente só tem que ver se essa variação foi positiva ou negativa, então ter esse entendimento dessa segunda etapa, né, dessa inteligência artificial. Mais algumas imagens, né, para vocês entenderem que aqui a gente teve uma variação máximo e mínimo de 100 mA e 700, então a gente consegue visualizar uma grande variação da corrente, e aqui a gente presetou em 100 e 300, né? Então é aquilo que eu estava conversando sobre a variação do máximo e mínimo de corrente, e com isso também, né, o nível de ruído acabou se alterando muito, né, já que a gente selecionou, deixou muito restrito nessa imagem aqui da linha vermelha, né? Então, em resumo, né, a gente tem que ter todos os parâmetros de aquisição muito bem escolhidos, né, não somente os de aquisição KV, colimação, FOV, mas também os parâmetros de aquisição que o controle automático vai funcionar, né, do que os parâmetros disponíveis naquele equipamento. A gente tem que produzir uma imagem diagnóstica e não uma imagem, a imagem mais bonita de todas, a imagem que não tem ruído, a imagem que é uma foto. Não, a gente não precisa disso, né? A gente pode preservar o paciente reduzindo as doses e mantendo uma qualidade
adequada para um diagnóstico. A imagem de referência é um ponto de um parâmetro importante no bom desempenho do equipamento, né? Para diminuir a dose no paciente, o controle de automática de exposição bem configurado pode sim fazer uma diferença significativa. E tudo isso, né, tem que estar muito bem configurado, os protocolos muito bem definidos e o controle automático está em um bom funcionamento, né? A gente já teve alguns casos que, infelizmente, na curva que a gente deveria ter uma redução, né, da corrente, a gente houve um aumento dessa corrente, né? Por algum defeito, né, de configuração do próprio fabricante. A gente conversou com eles e foi feito o ajuste aí da maneira correta.